começarmos com a bomba. Fantástico, maravilhoso, todos os prémios que saírem são seus e ainda por cima sem pergunta. Já pensou? Não fazem pergunta? Ai, que maravilha, não estão para me chatear? Que bom! Só há uma pergunta, uma única, também ninguém vai reclamar, que é a pergunta associada ao jackpot. Neste caso, a pergunta associada a 10.200 euros. Então, o que é que tem de fazer? Só tem de assegurar a sua inscrição através do nosso número de telefone 760 300 900. Número de telefone 760 300 900. Viver em sobressalto é algo que o próximo convidado se habituou a viver desde muito cedo. Vamos, por isso, conhecer a sua história. Viver em sobressalto é algo que o próximo convidado se habituou a viver desde muito cedo. Vamos, por isso, conhecer a sua história. Marco Quintal é um sobrevivente. Tudo somado, já passou por um AVC, um transplante do coração e retirou 2 cancros malignos dos rins. Este homem cedo conheceu o valor da vida e o peso da morte. Tinha 3 anos quando percebeu... Marco Quintal é um sobrevivente. Tudo somado, já passou por um AVC, um transplante do coração e retirou 2 cancros malignos dos rins. Este homem cedo conheceu o valor da vida e o peso da morte. Tinha 3 anos quando percebeu que o pai não ia voltar mais. Aos 33 anos, este faleceu com uma doença genética que afeta todos os homens da família. Anos depois, a mesma doença levou-lhe também um irmão. Marco tem enfrentado com coragem a miocardia restritiva familiar e aprendeu a viver cada dia como se fosse o último. E ele aqui está. Olá, Marco, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vindo, bem-vindo. Oh, Marco, estava aqui a ouvir esta reportagem onde, no fundo, situamos um pouco da sua história, mas eu acho que vale a pena começar pelos primeiros momentos, porque quando o Marco perde o seu pai, era muito pequenino, nem sei se se apercebeu do que é que estava a acontecer. Não, verdadeiramente não. A recordação que tenho do meu pai é o funeral dele. Isso recorda-se? Sim. Tinha quantos anos? 3. 3 aninhos. Portanto, a sua mãe ficou com... 5 filhos. 5 filhos para criar. Minha mãe é uma guerreira. Ela teve tudo. Que o pai não ia voltar mais. Aos 33 anos, este faleceu com uma doença genética que afeta todos os homens da família. Anos depois, a mesma doença... Mas ela também contagiou bem os filhos, é preciso dizer. Muito. Quando o seu pai perde a vida tão jovem, porque tinha 30 e poucos anos, não? 33. 33 anos. Ele já sabia que tinha problemas de coração? Já. Meu pai sofreu imenso. O pai penso que teve 7 ou 8 anos a sofrer, antes de falecer. Teve vários AVCs, inclusive. Chegou a ir à Inglaterra. Eles chegaram a abrir, mas não havia nada a fazer. Mas então é uma doença genética. E sem cura? Sem cura. Portanto, É fulminante. É fulminante. O seu pai já sabia disso? Já. Vivia um bocadinho... um dia de cada vez, se calhar. Se calhar. Penso eu, não é? Há 30 anos atrás também certamente as coisas eram diferentes. Claro, as coisas eram diferentes. Então, o Marco perde o seu pai muito pequenino, com 3 anos, fica a sua mãe com esta imensa responsabilidade. E a partir daí, como é que as coisas se foram desenvolvendo a nível da saúde dos filhos? Porque tínhamos vários homens e é uma doença que está na linha masculina. Nós só soubemos que tínhamos quando o meu irmão faleceu aos 16. Até lá não sabia? Não. Levou-lhe também um irmão. Marco tem enfrentado com coragem a miocardia restritiva familiar e aprendeu a viver cada dia como se fosse o último. O médico preferiu esconder isso da minha mãe, uma vez que ela com 5 filhos menor, ainda ter mais este desgosto, acharam que ela não tinha capacidade para tal. Mas, desculpa a minha pergunta, quando o seu pai faleceu, não se sabia que a natureza desta doença era uma doença hereditária, que no fundo passava... Os médicos certamente sabiam. Quem estava a acompanhá-lo, eu penso que tinha noção disso e que sabia disso. Eles quiseram esconder porque acharam que a minha mãe, com 5 filhos ainda menor, com a idade que tinha... Ia viver aterrada, provavelmente. Certeza. Aliás, acho que ia acabar por nos meter, não nos ia deixar viver.
ela ia nos sufocar também. Com Nós medo. é ela, com medo, claro. Claro. E assim vocês foram vivendo livremente Livremente. e provavelmente sem sentirem limitações. Sim, normalmente. Ó Marco, essa situação com o seu irmão, porque ainda por cima sei que era o irmão com quem tinha uma ligação mais forte, foi muito marcante, porque o Marco tinha, quê, 15 anos? 15 anos. E o seu irmão? Ia fazer 17. Em que circunstâncias é que ele faleceu, Marco? Nós íamos para uma excursão, eu adormeci, chamei o meu vizinho que é à minha beira, olhei para trás, ele estava morto, estava cabisbaixo. Até pensei que ele estava a brincar. Porque quando eu adormeci, ele levantou-se de uma chapada, e eu olhei e disse, o que é que se passa? Eu paguei-te o bilhete para tu estás a dormir. Achas isso bem? Deixa eu ver se chamas aí o Ricardo e vamos a brincar. E foi este, eu chamei o Ricardo disse o quê? Disse, é o meu irmão. Ele quer festa. E eu olhei para trás, ele estava assim. Eu retribuí a chapada. Quando toquei, ele escorregou para o banco abaixo e já tinha espuma. Já não estava, não é? Que horror. E é marcante, porque com 15 anos ninguém está preparado para isso. Pois não. E ele aqui está. Olá, Marco, muito boa Olá, tarde. boa tarde. Bem-vindo, Obrigado. bem-vindo. Marco, estava aqui a ouvir esta reportagem onde, no fundo, situamos um pouco da sua história, mas eu acho que vale a pena começar pelos primeiros momentos, porque quando o Marco perde o seu pai, era muito pequenino, nem sei se apercebeu do que é que estava a acontecer. Não, verdadeiramente não. A recordação que tenho do meu pai é o funeral dele. Isso recorda-se? Sim. Tinha quantos anos? 3. 3 aninhos. Portanto, a sua mãe ficou com 5 filhos. 5 filhos para criar. Minha mãe é uma guerreira. Ela teve tudo. Mas ela também contagiou bem os filhos, é preciso Muito. dizer. Muito. Quando o seu pai perde a vida tão jovem, porque tinha 30 e poucos anos, não? 33. 33 anos. Ele já sabia que tinha problemas de coração? Já. Meu pai sofreu imenso. O pai penso que teve 7 ou 8 anos a sofrer, antes de falecer. Teve vários AVCs, inclusive. Chegou a ir à Inglaterra. Eles chegaram a abrir, mas não havia nada a fazer. Mas então é uma doença... E nós íamos numa brincadeira e como é que eu já não estava aí comigo? Então como é que depois souberam a origem? Genética. E sem cura? Sem cura. Portanto, o É seu pai fulminante. É fulminante. O seu pai já sabia disso? Já. Vivia um bocadinho... um dia de cada vez, se calhar. Se calhar. Penso eu, não é? Há 30 anos atrás também certamente as coisas eram diferentes. Claro, as coisas eram diferentes. Então, o Marco perde o seu pai muito pequenino, com 3 anos, fica a sua mãe com esta imensa responsabilidade. E a partir daí, como é que as coisas se foram desenvolvendo a nível da saúde dos filhos? Porque tínhamos vários homens e é uma doença que está na linha masculina. Nós só soubemos que tínhamos quando o meu irmão faleceu aos 16. Até lá não sabia? Não. O médico preferiu esconder isso da minha mãe, uma vez que ela com 5 filhos menor, ainda ter mais este desgosto, acharam que ela não tinha capacidade para tal. Mas, desculpa a minha pergunta, quando o seu pai faleceu, não se sabia que a natureza desta doença era uma doença hereditária, que no fundo passava... Os médicos certamente sabiam. A origem da morte. Imagino que foi necessário fazer uma autópsia. A minha mãe, desesperada, não... foi falar com o médico que tinha acompanhado o meu pai e foi nessa altura que o médico disse que nós todos padecíamos da mesma doença. E acabaram por não fazer autópsia porque... Porque já se sabia a razão. Exato. Não havia nada a fazer. Como é que este garoto de 15 anos depois digere estas duas notícias? Primeiro, a perda do irmão, de quem era muito próximo. Segundo, o facto de saber que podia vir a viver a mesma coisa. Não se vive, sobrevive-se. Eu andei completamente perdido. Foram 2 anos, penso que 2 anos completamente mesmo perdido. Fazer coisas que não devia, beber, fumar, tudo e mais alguma coisa. Para mim, eu perdi tudo à feia, não havia esperança. Eu acho que ninguém merece nascer para isto. Era o que eu pensava, não é? Eu não tinha maturidade, não tinha consciência suficiente para isso. Claro. Provavelmente naquela altura na cabeça do Marco que estava olha, já que é para ir, então com estes 2 anos eu vou experimentar tudo o que é para experimentar. Foi um pouco isso. Foi um bocadinho isso. Foi. E o que é que o levou depois a parar, Marco? E a, no fundo, perceber que não era por aí? Penso que os meus filhos foi a minha grande alavanca para a mudança. Começou por aí.
Porque constituiu família muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Eu sempre tive esse sonho. O meu sonho era estar numa mesa rodeada de crianças. Mas desde novo, não sei porquê, não sei se foi ter uma família grande. E essa era a minha vontade, e assim foi. Eu conheci a mãe dos meus filhos, ela tinha 15 anos, tinha já um menino com 2 meses, e eu assumi aquilo, assumindo para Como mim, se fosse seu? Eu sei, normal. Ela ficou grávida do meu filho mais velho, do André. Tinha que idade quando foi pai a primeira vez? Ia fazer 18. Era um miúdo. Era um menino, era. Já era, no seu caso já era o segundo filho. Já era o segundo, e toda a gente dizia, companheira. pá, mas os solteiros são. E era incrível, mas é muito bom e não me arrependo de nada. Nada, nada. E eles são a minha força de viver. E sei que Eles são os muito meus seus tesouros. amigos. Todos eles. Muito seus amigos. Todos eles. Mas sabe, uma coisa que eu acho bonita é, muitas vezes ouve-se isto da parte de uma mulher. Eu desde cedo queria ser mãe. Quem estava a acompanhá-lo, eu penso que tinha noção desse e que sabia desse. Eles quiseram foi esconder porque acharam que a minha mãe, com 5 filhos ainda menor, com a idade que tinha... Ia viver aterrada, provavelmente. Certeza. Aliás, acho que ia acabar por nos meter... Não nos ia deixar viver. Ela ia nos sufocar também. Com Nós muito medo. ela, com medo, claro. Claro. E assim vocês foram vivendo livremente Livremente. e provavelmente sem sentirem limitações. Sim, normalmente. Marco, essa situação com... queria saber. Mas um homem dizer, sim, eu aos 17 anos, eu já queria constituir família, ter filhos e uma família grande. Exato. É muito habitual. Eu não me arrependo, é que eu digo, eu separei-me, fiquei com os miúdos, eu digo, foi a melhor coisa que me aconteceu, às vezes as pessoas dizem, eu não tenho, as coisas tinham que ser assim. E eu é que tinha que ficar com eles, porque senão a história não era a mesma. E é eles que me dão força, é eles que me têm dado força para continuar e para lutar sempre. É extraordinário. E acho que vai ser sempre eles. É extraordinário porque tem muitas coisas na sua história que não são habituais. Exatamente. Muda aqui o parâmetro da coisa. Agora, estávamos aqui a falar de um percurso até um determinado momento da vida, estamos a falar a nível de saúde agora, parece-me que sem sobressaltos da sua parte. Exato. Isto foi até que idade que as coisas Até pareciam? aos 23. Até aos 23 anos. Aos E aí? 23 tive um dia que tinha de almoçar com os amigos, andava-me a sentir indisposto e com sensações de desmaio. Lembro-me da noite ter ido para o supermercado para as compras, mas tinha uma dor O muito... seu irmão, porque ainda por cima sei que era o irmão com quem tinha uma ligação mais forte. Foi muito marcante, porque o Marco Muito, tinha, muito. quê, 15 anos? 15 anos. E o seu irmão? Ia fazer 17. Em que circunstâncias é que ele faleceu, Marco? Nós íamos para uma excursão, eu adormeci, cheio grande, a nível de estômago. E a mãe dos meus filhos disse assim, Marco, vamos ao hospital. E eu, não é nada, isto vai passar, vai passar. E ela tanto que insistiu e vou-me para o hospital. Ela, muitas vezes, foi ela, sem dúvida. E quando lá cheguei, o médico fizeram uns exames e disseram, Marco, você já não sai daqui. Eu disse, mas você não sai porquê? Porque você está com um bloqueio de 3º grau. Aquilo para mim era chinês. Eu disse, mas o bloqueio é que nível? O seu coração não está bom, não. E eu, mas eu preciso ir embora, quero ir embora, que eu preciso amanhã vou trabalhar. E eu, não. Marco, fica cá hoje, descansa. E amanhã logo vemos. Quando acordei de manhã, tinha uma equipa de médicos já para meter um pacemaker. Um pacemaker aos 23 anos? Sim. Como é que isso foi para si? Olha, eu tentei olhar da melhor maneira. Veio uma anestesia geral, disseram ao Marco meia hora. Levaram 2 horas e pouco, porque aquilo depois leva tipo um fio, um cabo que é preciso ligar ao músculo, e o músculo, como estava muito danificado, eles não conseguiam. Senti que me cozerem tudo, porque a anestesia já devia ter passado. Mas aguentei-me, não. E 3 dias depois estava cá fora, a fazer a minha vida completamente normal, como se nada fosse. Mas e com que estado de espírito? Eu sempre Os muito 23 positivo. anos tinha um pacemaker, quer dizer? Positivo, nunca acho que isso já veio, aliás, acho que era disso da minha mãe. É que eu digo, a vida não é o que é suposto ser, a vida é o que é. Se eu tenho isto, eu tenho que enfrentá-lo, eu não sou nenhum coitado. Pois não. Eu tenho que ter força para lutar sempre. Eu acho que se me entregasse era tudo pior. Absolutamente. Já não estava cá. Eu não tenho dúvida disso. Acho que temos que crer. Para crer é preciso muita coisa. E essas coisas nós todos temos. Eu tenho, a Fátima tem, qualquer pessoa tem. Porque as pessoas muitas vezes preferem se lamentar em vez de lutarem. Não é que costumo dizer, não vou deixar um carro, não vou deixar uma conta, não vou deixar uma casa, não tenho nada disso. Aos meus filhos, mas vou deixar um exemplo. E eles sabem que a vida é que amei o meu vizinho que é a minha beira, olhei para trás, ele estava morto, estava a cabeça baixo. Até pensei que ele estava a brincar. Porque quando eu adormeci, ele levantou-se de uma chapada, e eu olhei e disse, o que é que se passa?
médico, eu paguei-te o bilhete para tu estás a dormir. Achas isso bem? Chamas aí o Ricardo e vamos a brincar. E fui eu chamei o Ricardo disse o quê? Disse, é o meu irmão. Ele quer festa. E eu olhei para trás, eu estava assim. Eu retribuí-lhe a chapada. Quando toquei, ele escorregou para o banco abaixo e já tinha espuma. Já não estava, não é? Que horror. E é marcante, porque com 15 anos ninguém está preparado para isso. Pois não. E nós íamos numa brincadeira e como é que eu já não estava aí comigo? Então como é que depois souberam a origem da morte? Imagino que foi necessário fazer uma autópsia. A minha mãe, desesperada, não foi falar com o médico que tinha acompanhado o meu pai e foi nessa altura que o médico disse que nós todos padecíamos da mesma doença. E acabaram por não fazer autópsia porque já se sabia a razão. Exato. Não havia nada a fazer. Todos os dias acordar com uma vontade de viver como se fosse... Eu digo, todos os dias acordo como se fosse o primeiro e o último dia. O primeiro porque nada sei. Esse eu tenho consciência. E o último porque eu faço tudo para chegar ao fim do dia e agradecer a Deus pelo dia que tive. Independentemente se foi bom ou se foi mau. Os meus dias são sempre bons. Sempre. Eu costumo dizer, o sol nasce todos os dias, mas nem sempre está sol. Mas ele está lá. Nós é que temos que pitar. Às vezes é necessário, é duro, mas é. Estou a dizer que as pessoas... Aliás, eu estou a escrever um livro, já agora aproveito para falar nisso. Já está escrito, já tenho uma editora. Está a escrever, não. Está já escreveu, que eu já li, tive a honra de ler, e é um belíssimo livro que vai sair pela Chiado Editora. Deixa-me fazer publicidade porque Obrigado. eu já li o livro. E é que eu digo, eu falo na primeira pessoa, aquilo que passei, e muitas vezes é necessário. É necessário nós cairmos. Cair não há mal nenhum. Ficar no chão é que é mau. Cai, levanta-te, cai 7, levanta-te 8. Não te entregues. A vida é para ser... Se nascemos, não é? Eu costumo dizer, a meio de tantos espermatozoides, se eu vim cá para fora por alguma razão... Como é que este garoto de 15 anos depois digere estas duas notícias? Primeiro, a perda do irmão, de quem era muito próximo. Segundo... Não foi para ser um coitado. Eu não sou nenhum coitado. Essa frase é fantástica. Sabe porquê? Porque às vezes é preciso ir para as coisas mais simples. É verdade. Se no meio de milhões de espermatozoides nós tivemos esta sorte, ganhámos aquela luta naquele momento... É para ser um coitado. Não é. Opa, não tenho tudo o que queria. Obrigado. Olha, os desgraçados nem cá para fora vieram. Ficaram lá dentro. Agora brincando um bocadinho consigo, mas olha que a sua visão faz todo o sentido, Marcos, todo o sentido. Agora, o Marcos estava o facto de saber que podia vir a viver a mesma coisa. Não se vive, sobrevive-se. Eu andei completamente perdido. Foram 2 anos, penso que 2 anos completamente mesmo perdido. Fazer coisas que não devia, beber, fumar, tudo e mais alguma coisa. Para mim, eu perdi tudo à feia, não havia esperança. Eu acho que ninguém merece nascer para isto. Era o que eu pensava, não é? Eu não tinha maturidade, não tinha consciência suficiente para isso. Claro. Provavelmente naquela altura na cabeça do Marco que estava olha, já que é para ir, então com estes 2 anos eu vou experimentar tudo o que é para experimentar. Foi um pouco isso. Foi um bocadinho isso. Foi. E o que é que o levou? Vamos a contar que aos 23 anos é feita então esta intervenção cirúrgica e, por aquilo que sei, os anos seguintes foram relativamente... Sim, bem, sem sobressaltos. A retomar a vida normal. Normal, a trabalhar, a fazer a minha vida normal. A criar os filhos, Exato, tudo, com aquela normal. dedicação. E a ter uma companheira que foi muitas vezes enfermeira e que o ajudou muito. Se calhar por isso é que se emociona tanto a falar na sua ex-mulher. Aos 28 anos, o que é que aconteceu? Aos 28 anos, de um sábado para um domingo, às 8 e pouco da manhã, 8h20, o meu filho estava aí sentado, o meu filho mais novo na altura tinha 1 ano e pouco, foi à beira da minha cama e chamou-me. Eu lembro-me de... Precisa parar, Marco. Ia, no fundo, perceber que não era por aí. Penso que os meus filhos. Foi a minha grande... Fazer assim e fiquei. Não era mais nada. Levaram-me imediatamente para o hospital e foi quando tive o AVC. Tive um AVC isquémico. Tive 1 semana internado. Usei fralda, tive um lado esquerdo mais ou menos paralisado, mas sempre com aquela força de, ok, eu vou superar isto é mais uma alavanca para a mudança. Começou por aí. Porque constituiu família muito cedo. Muito cedo. Eu sempre tive esse sonho. O meu sonho era estar numa mesa rodeada de crianças. Mas desde novo, não sei porquê, não sei se foi ter uma família grande. E essa era a minha vontade, e assim foi. Eu conheci a mãe dos meus filhos, ela tinha 15 anos, tinha já um menino com 2 meses, e eu assumi aquilo, assumindo para como mim... se fosse seu? Eu sei, normal. Ela ficou grávida do meu filho mais velho, do André.
Tinha... É mais um episódio, mas que eu estou cá para voltar. Eu vim cá para fora, mas nunca mais fui o mesmo. Mesmo para andar, senti muito mal, mesmo para andar. Fui a Coimbra, porque entretanto o meu irmão mais velho já tinha sido transplantado. Ao coração? Ao coração também. Pois, porque era uma doença que estava na linha da Exato. família. E fui para Coimbra e em Coimbra fiz alguns exames e disseram, Marco, antes que a salvação vai fazer um transplante cardíaco. Aos 28 anos? Sim, ia fazer 29, em 2006. Eu imagino, por aquilo que vou ouvindo agora de si, também que percebi no livro, recebeu esta notícia e provavelmente, se calhar, em vez de lamentar, pensou então se é para ser com o transplante que venha rapidamente Sim, para eu sair não, disto. era o que eu queria. Agora vamos sair disto, não é? Estava longe dos meus filhos. Não podia estar com eles, não é? Estava lá só com a mãe deles. Longe da família. Eu disse, pá, então que seja rápido. E graças a Deus foi. Coisa de... Para aparecer da dor foi um mês e meio. Um mês e meio. Sim, mais ou menos. Como é que viveu, ainda antes de falarmos do momento em que foi transplantado, Marco, como é que viveu os momentos associados ao transplante do seu irmão? Porque isto tem muito simbolismo, quer dizer, além de ser uma pessoa que ama muito, é o seu irmão, tem o simbolismo de saber o que é que isso também podia significar para o seu caminho. Ele foi um guerreiro para mim, aliás, ele sempre me deu força e é um guerreiro. Este irmão é mais velho? Exemplo, é mais velho, é um exemplo. Ele teve episódios também muito maus. Ele chegou a estar internado antes de fazer o transplante, onde os médicos... Que idade quando foi pai a primeira vez? Ia fazer 18. Era um miúdo. Era um menino, era. Já era, no seu caso já era o segundo filho. Já era o segundo, toda a gente dizia, companheira. pá, mas são teias são. E era incrível, mas é muito bom e não me arrependo de nada. Nada. E eles são a minha força de viver. E sei que Eles são os muito meus seus tesouros. amigos. Todos eles. Muitos seus amigos. Todos eles. Mas sabe, uma coisa que eu acho bonita é... muitas vezes ouve-se isto da parte de uma mulher. Eu desde cedo queria ser mãe, queria ser mãe. Mas um homem dizer, sim, eu aos 17 anos eu já queria constituir família, ter filhos e uma família grande. Exato. É muito habitual. Eu não me arrependo, é que eu digo, eu separei-me, fiquei com os miúdos, e eu digo, foi a melhor coisa que me aconteceu. Às vezes as pessoas dizem, eu não tenho, as coisas tinham que ser assim. E eu é que tinha que ficar com eles, porque senão a história não era a mesma. E é eles que me dão força, é eles que me têm dado força para continuar e para lutar sempre. É extraordinário. E acho que vai ser sempre eles. É extraordinário porque tem muitas coisas na sua história que não são habituais. Exatamente. Muda aqui o parâmetro da coisa. Agora, estávamos aqui a falar de um percurso até um determinado momento da vida, estamos a falar a nível de saúde agora, parece-me que sem sobressaltos da sua parte. Exato. Isto foi até que idade que as coisas Até pareciam? aos 23. Até aos 23 anos. Aos E aí? 23 tive um dia que diziam assim, vocês vão para casa, preparem a vossa mãe, que ele vai morrer. E eu falava com ele porque eu ia ao hospital e lhe dava bem, e ele dizia-me, eu não vou, eu vou para Coimbra. Eu vou fazer o meu transplante. Tanto é que ele é o número, não sei, não preciso, número 13. Nós lá somos tratados por namoro. Eu sou 83, eu fui o número 13, portanto, fui logo dos primeiros. E aquela força de vontade dele é que me fez, se calhar, também ir sempre à luta, nunca desistir. Eu sempre me disse, Marco, tu vais conseguir. Tu vais para lá e tu vais ficar como eu estou. E ele também está bem? Pronto. Dentro de... Ele já está transplantado há uns bons anos, não? Já há 12, 13. 12, 13 anos. Dentro disso. E, portanto, o exemplo do seu irmão acabou por, para o Marco, ser uma janela de esperança. Porque Sim, que era possível. Claro, que era como possível. é óbvio, exato. A sua mãe, no meio disto tudo, não posso deixar de pensar... Eu tinha de almoçar com os amigos, andava-me a sentir indisposto e com sensações de desmaio. Lembro-me da noite de ter ido para o supermercado para as compras, mas tinha uma dor muito... Pensar nela como mãe. Ela teve, já que falamos de coração, a sua mãe teve que ter um coração com uma resistência do tamanho do mundo. Todos os dias esta mulher não sabia o que é que ia acontecer aos filhos. Ela falava sobre eu não isto. consigo, eu não consigo falar na minha mãe. Já percebi. Mas ela conseguia falar convosco sobre isto? Sim, assim como fala. estamos a falar? Eu depois do transplante já tive outras situações graves e ela devia estar a morrer por dentro quando eu lhe disse, ela disse assim, Marco, é a vida, vai em frente, tu vais conseguir. Muito grande. A nível de estômago. E a mãe dos meus filhos disse assim, Marco, vamos ao hospital. E eu, não é nada, isto vai passar. E ela tanto que insistiu e vou-me para o hospital. Ela, muitas vezes, foi ela, sem dúvida. E quando lá cheguei, o médico fizeram meus exames e disseram, Marco, você já não sai daqui. Eu disse, mas você não sai porquê? Porque você está com um bloqueio de 3º grau.
Aquilo para mim era chinês. Disse, mas eu bloqueei a neve, o seu coração não está bom, não. E eu, mas eu preciso ir embora, quero ir embora, que eu preciso amanhã vou trabalhar. E eu, não. Marco, fica cá hoje, descansa, e amanhã logo vemos. Quando acordei de manhã, tinha uma equipa de médicos já para meter um pacemaker. Um pacemaker aos 23 anos? Sim, sim. Como é que isso foi para si? É fácil, eu vou ver. Tem uma grande bem, não há dúvida. Sem nenhuma dúvida, que tem a uma minha grande guitarra bem. é... Porque com tantas situações Eu que já costumo passou... dizer, acho que toda a gente se tem uma mãe como a minha é feliz. Ponto. É isso. Acima de tudo, ela conseguiu, no meio de tanta dor que já viveu, passar sempre força e coragem. Sempre. E faz isso connosco, sempre, hoje em dia, mesmo grandes, toda a gente tem a sua vida, e faz com os netos. Os netos adoram, as netas, as minhas sobrinhas. São uma com a minha mãe. E é que eu digo, ela é especial, ela é o que é. É a minha mãe. É a sua mãe. É a minha mãe. O Marco é de onde? Da Madeira? Da Madeira. É da Madeira. Voltando ao ponto da conversa que estávamos, quando as coisas se começam realmente a complicar e os médicos dizem, bom, não há solução aqui, não há outra solução aqui que não seja efetivamente o transplante. Apesar desta força que tem, fazia-lhe confusão a ideia de transplante, de receber um órgão de outra pessoa? Pensava nisso? Não. Eu só fiquei um bocadinho apreensivo quando soube que a média, vamos falar em médias porque eu não acreditei nada disso, mas a média de um transplantado anda nos 10, 13 anos. De vida? Sim, uma média. Não é a nível do coração, mas é a nível de outros órgãos que se começam a estragar. Eu não acredito nisso. Aliás, há transplantados já com 20 anos, portanto, eu não acredito em nada disso. Mas a média é essa. Isso fez-me um bocadinho de confusão no início. Eu pensei, mas... Então, quer dizer, vou passar por isto para depois soltar aí mais. Já com uma data mais ou menos marcada, não. Mas de resto, acho que... Não penso, não mudei nada. Sei que tenho o meu órgão é feminino, na altura. O coração era de uma senhora? Era de uma senhora. Eu costumo dizer, hoje em dia tenho uma vantagem, tenho um sexto sentido. Como eu gosto. Está sempre a ver o seu lado positivo. É verdade. Mas de resto continuo igual, não mudei nada. Igual, entre aspas, mudei na minha maneira de ver e de pensar. De agir. É que eu digo... Olha, eu tentei olhar da melhor maneira. Veio uma anestesia geral, disseram uma marca meia hora. Levaram 2 horas e pouco, porque aquilo depois leva tipo um fio, um cabo que é preciso ligar ao músculo. As pessoas... Acho que toda a gente anda errada na vida. Ou quase toda a gente. Mas essa maneira, ou seja, essa mudança que sente que aconteceu em si foi depois do transplante, Marco? Sim, sem dúvida. Porque não era assim. Aos 20 anos tinha uma empresa e jogava com o dinheiro que valia tudo. Eu tenho dinheiro, não sei. Ainda há pouco dizia ao João, outro convidado que tive cá, eu era um arrogante, era verdade, eu assumo isso. Eu era tão mesquinho, a mínima coisa chateava-me. Não, as coisas não são assim. A maior riqueza que nós temos... costumo dizer, as melhores coisas da vida são de borla. Amar, abraçar, beijar, brincar, rir, dar, aprender. Isso é tudo. E o músculo, como estava muito danificado, eles não conseguiam. Senti que me cozerem tudo, porque a anestesia já devia ter passado. Mas aguentei-me, não. E 3 dias depois estava cá fora, a fazer a minha vida completamente normal, como se nada fosse. Mas e com que estado de espírito? Eu sempre Aos muito 23 positivo. anos tinha um pacemaker, quer dizer? Positivo, nunca acho que isso já veio, aliás, acho que era disso da minha mãe. É que eu digo, a vida não é o que é suposto ser, a vida é o que é. Se eu tenho isto, eu tenho que enfrentá-lo, eu não sou nenhum coitado. Pois não. Eu tenho que ter força para lutar sempre. Eu acho que se me entregasse era tudo pior. Absolutamente. Já não estava cá. Eu não tenho dúvida disso. Acho que temos que crer. Para crer é preciso muita coisa. E essas coisas nós todos temos. Eu tenho, a Fátima tem, qualquer pessoa tem. Porque as pessoas muitas vezes preferem se lamentar em vez de votarem. Não é que costumo dizer, não vou deixar um carro, não vou deixar uma conta, não vou deixar uma casa, não tenho nada disso. Aos meus filhos, mas vou deixar um exemplo. E eles sabem que a vida é de borla, mas não preciso de dinheiro para nada. E hoje em dia, eu já tive situações, depois de estar cá, de ter que ir à Santa Casa das Escolas pedir alimentação. Mas não foi por isso que eu morri. Eu todos os dias digo, a vida não é fácil, a vida é dura. Mas vocês podem fazer dessa dureza as coisas mais fáceis, ter uma vida boa e serem felizes com o que têm. Não é necessário ter casas e carros e ter muito dinheiro, não. Tem que ter o suficiente. Tem que ter amor, tem que ter respeito, tem que saber que é necessário ir à luta todos os dias. Ou que era um coitado. E cheguei lá e falei com a doutora, que ela ficou a olhar para mim e disse, Marco, só doutora, está aqui, não acredito, está aqui a minha documentação.
Mas eu não fui um trecho, eu não me sinto... Está sem dinheiro, ok, é temporário. Não é disso, não é por isso que eu sou mais pobre. Eu não sou pobre. Pobre é que não sabe amar, não sabe beijar, não sabe agradecer, que não tem vontade de ver. Que acorda já a se lamentar, pá, tenho a trabalhar. Ai, não sei o que, hoje está a chuva, amanhã está frio. Pá, deixa-se de coisas, pelo amor de Deus. Sabe uma coisa, é muito interessante ouvir o seu discurso, que é, tem uma idade bastante diferente do João, que saiu aqui há pouco, mas em termos de discurso e de aprendizagem de vida, vocês têm aprendizagens muito semelhantes. Se calhar, às vezes o ser humano é quando passa por estas situações de limite, que sente que está cá, mas podia estar daquele lado, que se dá aqui um clique, não é? É, sem dúvida, sem dúvida. O Marco, depois desta operação, para já, o pós-operatório e a recuperação foi relativamente simples, Marco? Mais ou menos, quer dizer, o pós-operatório não foi tão simples. Não foi assim tão simples? Não foi assim tão simples. Mas as coisas depois correram mais ou menos bem, até o final do primeiro ano, que foi quando Mendeus, quando separamos. Quando se divorciou? Exato, não foi fácil. Isso também não deve ter sido fácil, até porque depois o Marco ficou com os seus filhos, não é? Sim, ficou com os três. Os três, claro. Portanto, com o seu enteado e com os seus filhos. Mas tudo já gente crescidita ou nem por isso? O Roberto, no enteado, com 13, salvo erro, 12, o André com 10 e o pequenito com 2. Mais ou menos. E aguentou o andamento? Tinha que aguentar, eles estavam cá comigo, eu ia fazer o quê? Eu ia para ir à casa da minha mãe. Eu ia dizer, não fizeste agora a altura. Não é? E deu Ela não fazia isso que eu sei que não fazia, mas era um bocadinho, era isso que eu pensava. Eu não vou chatear a minha mãe. Ela disse tantas vezes, ela fazia-me, Marco, vai com calma, tu és muito novo, não sei o quê. E eu é que sei. E mandei-me, aliás, todos os dias acordar com uma vontade de viver como se fosse, eu digo, todos os dias acordo como se fosse o primeiro e o último dia. O primeiro porque nada sei. Isso eu tenho consciência. E o último, tive que sair de casa quando assumi a relação com a mãe dos meus filhos. Já que sabia, então agora também é coisa que sabes, não é? Agora fiquei com elas. Mas, por outro lado, os seus filhos representaram aqui a sua grande força no momento da separação, sempre. Porque ficar com eles também o ajudou. Sim. Eu sabia que tinha que votar por eles, não podia desistir. Para além disto tudo que viveu, que não é pouco, ainda é surpreendido mais à frente por uma outra notícia muito, muito forte, que é a notícia de que tem, efetivamente, cancro, penso que é assim que Sim, foi. não tive duas, que eu sempre o dobro. Eu sou forte, dá-me sempre a dobrar. A dobrar. 2 corações, 2 mulheres, 3 filhos, 2 cancros. 2 cancros, um em cada rim. Um em cada rim. Não podendo fazer quimioterapia por causa do coração. Claro. E então? Então, era mais uma mola. Eu costumo dizer, todas as quedas que eu dou, eu sei que vou chegar mais à frente. Ou seja, a nível da medicina havia respostas? Havia o que fazer nesta situação? Olha, sinceramente não sei, Fátima. Como me disseram, assim, eu tinha de férias e comecei com as pernas a ficar inchadas. E decidiram, médico, estava aquele sexto sentido de senhora, porque é por causa do meu órgão, e disse, tenho qualquer coisa que não está bem. Sentia só. E o médico fez análise, o médico disse, estás bem. Não estou, doutor, alguma coisa está mal aqui comigo. E eu, como já tinha problemas renais, eu disse, ok, vou-te fazer uma eco renal. Vou fazer a eco, o médico disse, tens uma sombra no rim direito. E uma sombra, sim, mas não sei dizer bem o que é. Quer dizer, só por uma eco não dá para perceber. Vais para Coimbra, levas isto e eles vão decidir o que vão fazer. Cheguei lá, o cara da Justiça disse, Marco, faz um ataque. De ataque, olha, vamos fazer uma PET. Porque eu faço tudo para chegar ao fim do dia e agradecer a Deus pelo dia que tive. Independentemente de se foi bom ou se foi mau, os meus dias são sempre bons. Sempre. Eu costumo dizer, o sol nasce todos os dias, mas sempre está sol. E eu comecei logo a pensar, isto não está nada bonito. Quando fiz a PET, nesse mesmo dia, o médico disse-me, portanto, eu fiz numa aula, vim para a outra, quando cheguei ao guia, mas ele está lá. Não sei que temos que pitar, às vezes é necessário, é duro, mas é. E só assim que as pessoas... Aliás, eu estou a escrever um livro, já agora aproveito, e onde ele estava sentado, o semblante da beira tão pesado que eu pensei, isto estava-me feio. Isto não é bom. E eu sou doutor, então, eu sou o Marco, sabes, tenho uma coisa para dizer, se não é um, são 2, é um no rim direito, um no rim esquerdo, mas são pequenitos. E agora o que vamos fazer? Eu, Marco, vamos operar, vais para casa e a gente, entretanto, vai ver o que faz. Ele, na altura, não me quis dar o relatório, porque fez bem, porque ele sabia que eu ia começar a pensar naquilo. E eu depois, ligaram-me 15 dias depois, fui lá, e era outro médico que estava, e eu queria o relatório. Mas também chegou a casa e não disse que tinha um cancro no... Não podia dizer, não ia dizer aos meus filhos, isso estava... Não. Mas na altura já tinha a sua nova companheira? Já. E também não lhe disse? Não, ela sabia. Ela era a única pessoa que sabia.
Mas mal falamos sobre isso, nós nunca... É para falar nisso. Já está escrito, já tem uma editora. Está a escrever, não. Está Já escreveu, que eu já li, tive a honra de ler, e é um belíssimo livro que vai sair pela Chiado Editora. Deixa-me fazer publicidade, porque eu já li o livro. E é que eu falo na primeira pessoa, aquilo que passei, e muitas vezes é necessário. É necessário nós cairmos. Cair não há mal nenhum. Ficar no chão aqui é mau. Pá, cai, levanta-te, cai 7, levanta-te 8. Não te entregues. A vida é para ser... Se nascemos, não é? Eu costumo dizer, a meio de tantos espermatozoides, se eu vim cá para fora, por alguma razão foi. Não foi para ser um coitado. Eu não sou nenhum coitado. Essa frase é fantástica. Sabe porquê? Porque às vezes é preciso ir para as coisas mais simples. É verdade. Se no meio de milhões de espermatozoides nós tivemos esta sorte, ganhámos aquela luta naquele momento... É para ser um coitado. Não é. Opa, não tenho tudo o que queria. Obrigado. Olha, os desgraçados nem cá para fora vieram. Pois, ficaram lá dentro. Agora brincando um bocadinho consigo, mas olha que a sua visão faz todo o sentido, Marco, todo o sentido. Agora, o Marco estava... Graças a Deus também é uma pessoa muito resiliente, aliás tem-me ensinado muito, tem sido muito forte também. E acho que nunca falámos sobre sequer vou morrer ou uma despedida, nada disso. Nós sabíamos que aquilo era mais uma situação, ok, vamos ultrapassá-la. Vai chegar ao prazo, vai chegar bem. E foi operado. E fui operado, graças a Deus. Vamos a contar que aos 23 anos é feita então esta intervenção cirúrgica e, por aquilo que sei, os anos seguintes foram relativamente... Sim, bem. Sim. E conseguiram tirar tudo o que era necessário limpar. Eu lembro quando cheguei à operação, o médico disse, o que vai fazer? Eu disse, não sei. Se está a brincar, eu disse, não sei, Marco. Só se vou abrir, sem sobressaltos. A retomar a vida normal. Normal, a trabalhar, a fazer a minha vida normal. A criar os filhos, tudo, com aquela dedicação. E a ter uma companheira foi muitas vezes enfermeira e que o ajudou muito. Se calhar por isso é que se emociona tanto a falar na sua ex-mulher. Aos 28 anos, o que é que aconteceu? Aos 28 anos, de um sábado para um domingo, estou só a fazer uns furos. Se vou limpar tudo, se vou tirar um bocadinho, não sei. Não sei, Marco. Estás comigo? Eu disse, eu estou sempre. E lá foi? Eu lá fui. Bom, mas pelo menos recebeu esta boa notícia, que tinha sido possível limpar tudo. Sim, fiquei muito contente. Mas eu acho que a fé aqui é importante, porque eu tenho e voltei a ter uma hérnia a nível do abdômen, e quando saí de casa disse aos meus filhos, vou tirar a hérnia, portanto vou estar uma semana em Coimbra. E quando lá cheguei, acho que está tão mentalizado naquilo, e pedi tantas vezes a Deus, que quando eu acordei, disseram-me assim, olha, a operação correu lindamente, 6h30 depois. Limpamos tudo e ainda operamos a hérnia. Tiraram a hérnia. Foi bom, porque assim cheguei a casa e disse, olha, estás a ver, o pai já não tem hérnia. E os garotos acreditaram. Eles hoje em dia sabem, 8 e pouco da manhã, 8h20, o meu filho estava ali sentado, o meu filho mais novo na altura tinha 1 ano e pouco, foi à beira da minha cama e chamou-me. Eu lembro-me de fazer assim e fiquei. Não lembro mais nada. Levaram-me imediatamente para o hospital e foi quando tive o AVC, tive um AVC isquémico. Tive uma semana internado, usei fralda, tive o lado esquerdo mais ou menos paralisado, mas sempre com aquela força de, ok, eu vou superar isto é mais uma coisa que faço de manhã. Os 3 filhos ainda estão consigo? Não, hoje em dia tenho o pequenito e a minha enteada. O mais velho já está na Inglaterra, o mais velho não, o mais velho está na Madeira, o meu enteado está na Inglaterra. E o pequenito está... O pequenito é que está consigo e depois a filha da sua companheira, não é? Portanto, estava a dizer que de manhã faz a sua higiene e depois? Estou em medicação, hoje em dia estou desempregado, estou em casa e sou doméstica. É costume uma terapia. Às vezes é a minha namorada, não percebo como é que vocês se queixam se estão em casa aborrecidas, tanta coisa a fazer. Eu lavo, eu cozinho, passo a ferro, faço tudo. Ou seja, faz o trabalho. Agora, como não está a trabalhar fora de casa, está ela a trabalhar fora e faz o Marco as coisas todas em casa. Exato. E isto com que... Espero que perceba, não é que perceba, que entenda o objetivo. É mais um episódio, mas que eu estou cá para voltar. Eu vim cá para fora, mas nunca mais fui o mesmo. Mesmo para andar, senti-me muito mal, mesmo para andar. Fui a Coimbra, porque entretanto o meu irmão mais velho já tinha sido transplantado. Ao coração? Ao coração também. Pois, porque era uma doença que estava na linha da família. E fui para Coimbra e em Coimbra fiz alguns exames e disseram ao Marco, antes que eu salvação, vou fazer um transplante cardíaco. Aos 28 anos? Sim, eu fiz 29, em 2006. Eu imagino, por aquilo que vou ouvindo agora de si, também que percebi no livro, recebeu esta notícia e provavelmente, se calhar, em vez de lamentar, pensou então se é para ser que o transplante que venha rapidamente. Da minha pergunta, o Marco pensa em futuro? Sempre. Pensa? Sempre.
Ainda tenho muitos sonhos. Às vezes podia pensar no hoje. Amanhã não me interessa. Não sei como é que é a sua cabeça. É assim, eu vivo o hoje. Eu não estou preocupado com o passado, nem O que vai ser amanhã. O que for será. Agora, tenho sempre sonhos. Eu normalmente vou traçando os meus objetivos. Tanto que foi, olha, quando tive os 2 cancros, entrei dentro do carro, sentei-me e comecei a chorar. A namorada disse: o que é que estás? Eu disse: tenho 2 cancros renais malignos. Portanto, eu não sei, só sei que vou ser operado. E viemos calados até casa. Cheguei a casa, fui uma espanada para um café, fui ter com uma grande amiga, e ela começou a chorar quando eu disse: estás a chorar porquê? Eu vou limpar isto. Eu tinha vontade nessa altura, eu só tinha 9 ano nessa altura, eu tinha vontade de mudar. E eu pensei: eu tenho que mudar. E a vida, é que eu digo, às vezes as coisas acontecem como um alerta, uma chamada de atenção. E eu pensei: eu quando fiz o transplante já mudei alguma coisa da minha vida. Se calhar está na altura de mudar, é agora, Marco. E disse: eu vou estudar. E fui-me inscrever a um curso que ia iniciar. Fiz 3.000 horas de formação daí para cá. Terei o meu 12º com equivalência. Sim, não, era o que eu queria. Agora vamos sair disto, não é? Estava longe dos meus filhos. Não podia estar com eles, não é? Estava lá só com a mãe deles. Longe da família. Eu disse: então que seja rápido. E graças a Deus foi. Coisa de... Para aparecer da dor foi um mês e meio. 1 mês e meio. Sim, mais ou menos. Como é que viveu, ainda antes de falarmos do momento em que foi transplantado, Marco, como é que viveu os momentos associados ao transplante do seu irmão? Porque isto tem muito simbolismo, quer dizer, além de ser uma pessoa que ama muito, é o seu irmão, tem o simbolismo de saber o que é que isso também podia significar para o seu caminho. Ele foi um guerreiro para mim, aliás, ele sempre me deu força e é um guerreiro. Este irmão é mais velho? Exemplo, é mais velho, é um exemplo. Ele teve episódios também muito maus. Ele chegou a estar internado antes de fazer o transplante, onde os médicos diziam assim: vocês vão para casa, preparem a vossa mãe, que ele vai morrer. E eu falava com ele porque eu ia ao hospital e lhe dava bem, e ele dizia-me: eu não vou, eu vou para Coimbra, eu vou fazer o meu transplante. Tanto é que ele é o número, não sei, não preciso, número 13. Nós lá somos tratados por namoro. Eu sou 83, eu fui o número 13, portanto, fui logo dos primeiros. E aquela força de vontade dele é que me fez, se calhar, também ir sempre à luta, nunca desistir. Eu sempre me disse: Marco, tu vais conseguir, tu vais para lá e tu vais ficar como eu estou. E ele também está bem, dizia, técnico de contabilidade, e escreveu-me na universidade, para psicologia. Quer dizer, coisas que eu não pensava. Eu vim para casa a chorar, que tenho 2 cancros, vou morrer, vou ligar toda a gente, Não, mas já as pessoas não sabem lidar com isso. Não têm culpa, porque claro, é forte. Ficou muito aflito. Eu tive um amigo que me já não falava comigo há alguns meses, eu não sabia, eu disse: mas estás bem? Eu disse: eu estou bem, tenho 2 cancros. E ele desligou, nunca mais me ligou até hoje. Eu acredito, é pesado. Mas eu não conseguia lidar dessa forma. É que eu digo. Toda vez que eu caio, aparece uma coisa grave, eu sei que é uma mola para eu ir mais à frente. Eu tenho que me sentar lá e tenho que me deixar naquela impulsão. Ou seja, nessa situação que me estava a relatar, o que acabou por fazer foi, em vez de ficar em casa à espera que os dias passassem, foi estudar e acabou por fazer a sua formação, 12º. Foi ampliar a minha mente. Uhum. Ou seja, acho que ter conhecimento é a melhor coisa da vida. E nós somos aprendizes da vida. A vida é a melhor professora. Nós todos os dias aprendemos, todos. Temos que ter essa vontade. É que eu digo, não é só dizer: eu vou fazer, Tem que querer, tem que agir, tem que ter ação. Se não tiver ação, as coisas não mudam. Vou escrever um livro. Eu desde que fui transplantado disse: vou escrever um livro. Foi andei assim para adiar, ok. Fazia uns rabiscos, tal, não sei o quê. O ano passado, a minha relação não estava muito bem. E eu disse: ok. A gente teve que separar. Agora no dia que saiu de casa, eu, em vez de ficar a chorar, comecei a escrever. Ao Pedro Chagas, obrigada. Foi a ele que eu fiz um rascunho, como sabia, e mandei-lhe, e ele: muito obrigado, foi excelente. Só Marco, força nas estudantes, acho que sim. Tua história é bonita, não tens nada de recear. E pronto. Dentro de... Já está transplantado há uns bons anos, não? Já há 12, 13. 13 anos. Dentro disso. E, portanto, o exemplo do seu irmão acabou por, para o Marco, ser uma janela de esperança. Porque sim, que era possível. Claro, que era possível. Como é óbvio, exato. A sua mãe, no meio disto tudo, não posso deixar de pensar nela como mãe. Ela teve, já que falamos de coração, a sua mãe teve que ter um coração com uma resistência do tamanho do mundo. Todos os dias esta mulher não sabia o que é que ia acontecer aos filhos. Uhum. Ela falava sobre eu isto. Eu não consigo falar na minha mãe. Já percebi. Mas ela conseguia falar convosco sobre isto? Sei, assim como estamos a falar?
Eu depois do transplante já tive outras situações graves e ela devia estar a morrer por dentro quando eu lhe disse, ela disse, Marco, é a vida. Vai em frente, tu vais conseguir. É fácil, eu vou ver. Tem uma grande mãe, não há dúvida. Sem dúvida, tem a uma minha grande guitarra mãe. é... Porque com tantas situações Eu que já costumo passou... dizer, acho que toda a gente se ter uma mãe como a minha é feliz. Ponto. Portanto, ou seja, quando vocês se calhar depois fizeram as pazes, já o livro estava bastante bem desenhado. Muito. Uma força muito grande para andar. Bem. No meio desse percurso também tenho pessoas maravilhosas. Conheci o Dr. Paulo Pentesilva, que a minha alma gêmea é o meu espírito. É aquela pessoa que me dá motivação. É daquelas pessoas que acho que toda a gente tinha que ter um amigo assim. E eu aprendi uma coisa interessante com ele. Nós não somos amigos nem para me emprestar dinheiro, nem para eu ter ido à casa dele. Porque nunca fui. Mas é daquelas pessoas que nós passamos às vezes 15 dias, um mês sem falar. E quando falamos, rapaz, é tão bom. Faz é tão diferença. bom. Marca toda a diferença. Ele é especial. Meu querido Marco, eu queria agradecer o seu fantástico testemunho. É realmente uma pessoa... agora percebo o livro que li, não é? Agora percebo porque já o estou a ouvir aqui e é completamente diferente quando nós temos a oportunidade de estar assim, olhos nos olhos, mas também consegue passar muito bem para o papel tudo aquilo que relata aqui. E acho que o Marco pode dar um abanão a muita gente, não só que está à sua volta, mas gente que o possa ler. Como é óbvio, a minha ideia é essa. Eu acho que ao partilhar a minha história é mesmo para ajudar as pessoas. E vai ajudar seguramente. As pessoas têm que... É isso. Acima de tudo, ela conseguiu, no meio de tanta dor que já viveu, passar sempre força e coragem. Sempre. E faz isso connosco, sempre, hoje em dia, mesmo grandes, toda a gente tem a sua vida, e faz com os netos. Os netos adoram, as netas, as minhas sobrinhas. São uma boca com a minha mãe. E é que eu digo, ela é especial. Temos que acreditar em nós e temos que agir para isso. Todos nós somos diamantes em bruto. Somos puros diamantes. Os nossos tesouros estão cá dentro. Então, temos que acreditar nisso. E aquelas pessoas que nos vêm todos os dias tentar deitar abaixo e dizer mal, põe isso de lado. Não. Eu digo, de manhã quando acordo, já pode não haver ninguém para me dar uma bugia. Eu faço assim. Estás aqui, Marquinhos. Ela é o que é. É a minha mãe. É a sua mãe. É a minha mãe. O Marco é de onde? Da Madeira? Da Madeira. É da Madeira. Voltando ao ponto da conversa que estávamos, quando as coisas se começam realmente a complicar e os médicos dizem, bom, não há solução aqui, não há outra solução aqui que não seja efetivamente o transplante. Apesar desta força que tem, fazia-lhe confusão a ideia de transplante, de receber um órgão de outra pessoa? Pensava nisso? Não. Eu só fiquei um bocadinho apreensivo quando soube que a média, vamos falar em médias porque eu não acreditei nada disso, mas a média de um transplantado anda nos 10, 13 anos. De vida? Sim, uma média. Não é a nível do coração, mas é a nível de outros órgãos que se começam a estragar. Eu não acredito nisso. Aliás, há transplantados já com 20 anos, portanto eu não acredito em nada disso. Mas a média é essa. Isso fez-me um bocadinho de confusão no início. Às vezes pensava, mas então, quer dizer, vou passar por isto para depois soltarem mais. Já com uma data mais ou menos. Um grande aplauso. Obrigado. Olá, Getro, muito boa tarde. Boa tarde. Fátima, antes de você conversar, desculpa, deixa eu te perguntar, quantos milhões de habitantes tem cá em Portugal? Em Portugal, 10 milhões, mas depois somos mais pelo mundo inteiro. Eu estou te perguntando isso porque eu vi uma reportagem de uma pesquisa feita em 2014 que diz que 45% dos portugueses estão com sobrepeso. Ou seja, 4 milhões e meio de portugueses acima do peso. Bem, e as consequências que isso traz para a saúde, não é? Pois, problemas de diabetes, problemas de tensão alta, problemas cardiovasculares. As pessoas sabem, Fátima, quem está com sobrepeso, que os médicos já devem ter alertado, que deve ter cuidado com a alimentação, a prática de exercício físico. Mas tem que ter uma ajuda. Às vezes é mesmo fundamental. É verdade. Exatamente. É por isso que nós estamos aqui com esse kit maravilhoso do Viva Melhor, porque já temos o feedback de todos os nossos clientes que realmente emagrecem mesmo. Há clientes que, inclusive, usam 2, 3 kits porque quer perder mais peso. Sem dúvida. E aqui dentro nós temos tudo aquilo que possibilita. Lembra daquelas saquetas? Lembro, o ano passado eram umas saquetas que tu misturavas na água e tomavas a... Desmarcada, não. Mas de resto, acho que não penso, não mudei nada. Sei que tenho o meu órgão é feminino, na altura. O coração era de uma senhora. Era de uma senhora. Eu costumo dizer, hoje em dia tenho uma vantagem, tenho um sexto sentido. Como eu gosto. Está sempre a ver o seu lado positivo. É verdade.
antes da refeição. Está mais prático agora. Vem assim em cápsula, você vai tomar meia hora antes de cada refeição, vai chegar no estômago, vai virar uma gelatina, ocupa parte do estômago. Já não tens tanta vontade de comer, não tem. E depois, outra coisa importante, você vai utilizar o crômio, que é fundamental no processo de emagrecimento. É porque se tira a vontade de comer os hidratos de carbono e os açúcares, e isso acaba por hipotecar a capacidade de tu emagrecer. Mas de resto continua igual, não mudei nada. Igual, entre aspas, mudei na minha maneira de ver e de pensar, de agir. É que eu digo, as pessoas, acho que toda a gente anda errada na vida, ou quase toda a gente. Mas essa maneira, ou seja, essa mudança que sente que aconteceu em si foi depois do transplante, Marco? Sim, sem dúvida. Porque não era assim. Aos 20 anos tinha uma empresa e jogava com o dinheiro que valia tudo. Eu tenho dinheiro, não sei. Ainda há pouco dizia ao João, outro convidado que tive cá, eu era um arrogante, era verdade, eu assumo isso. Eu era tão mesquinho, a mínima coisa chateava-me. Não, as coisas não são assim. A maior riqueza que nós temos costumo dizer, as melhores coisas da vida são de borla. Amar, abraçar, beijar, brincar, rir, dar, aprender. Isso é tudo de borla. Isso não precisa de dinheiro para nada. E hoje em dia, eu já tive situações, depois de estar cá, de ter que ir à Santa Casa da Misericórdia pedir aumentação. Mas não foi por isso que eu morri. Quem quer emagrecer não pode ficar junto dos doces, não. E o crômio realmente inibe. E depois à noite, quando for dormir, é bom tomar uma cápsula, isso aqui, um comprimido, substância natural, que é o ventre livre, que vai fazer uma limpeza no trânsito intestinal, Fátima. Vai tirar o intestino tem que funcionar bem se a pessoa quer perder peso. É isso também. mesmo. Logo de manhã tem aquela sensação de barriga lisa. Exatamente. E depois, com a flacidez que vai trazer quando emagrece, nós temos o colagênio, uma ajuda fantástica para reafirmar a pele, também para combater estria e também celulite. Sem dúvida. E isto é uma ajuda muito grande, principalmente quando se perde peso. Então, como é que tem de fazer? Tem de marcar o número 808 20 20 26, 808 20 20 26, faz a sua encomenda, então, do Emagrecelin. Eu sugiro que faça logo a encomenda de 2 kits, porque aí recebe 4 presentes, nem mais nem menos. E aí já perde muito mais peso. Quem liga agora no 808 20 20 26, comprar duas embalagens de Emagrecelin, vai ganhar. Tem este livro do Viva Melhor sem excesso de peso e obesidade, que é muito importante. O porta-comprimidos, que também é fundamental. Se já emagrecia com aquilo ali, imagina só com o kit, imagina com o chá também. E com emagrecedor. E com o drenante, que ajuda a eliminar os líquidos retidos no organismo. Portanto, tem aqui todas as soluções. Obrigada, gente. Obrigado. Liga 808 20 20 26. Obrigado, Fátima. Muito bem. Então agora vamos ao nosso passatempo. 760 300 900 é o nosso número de telefone. Aí vamos nós hoje entregar um prémio do dia no valor de 1000 euros. É isso que desejamos. 1000 euros de prémio do dia, 1000 euros de prémio do dia que chegam através deste número, 760 300 900. Não é preciso fazer nada de especial, é mesmo só arriscar o nosso número de telefone e esperar que hoje, no momento em que o computador escolhe... Ok, era um cuidado. E cheguei lá e falar com a doutora, que ela ficou a olhar para mim e disse, Marco, só doutora, está aqui, não acredito, está aqui a minha documentação. Mas eu não fui um trecho, eu não me sinto... Está sem dinheiro, ok, é temporário. Não é disso, não é por isso que eu sou mais pobre. Eu não sou pobre. Pobre é que não sabe amar, não sabe beijar, não sabe agradecer, que não tem vontade de ver. Que acorda já a se lamentar. Pá, tenho que trabalhar. Não sei o que, hoje está a chuva, amanhã está a frio. Pá, deixa-se de coisas, pelo amor de Deus. É muito, sabe uma coisa, é muito interessante ouvir o seu discurso, que tem uma idade bastante diferente do João, que saiu aqui há pouco, mas em termos de discurso e de aprendizagem de vida, vocês têm aprendizagens muito semelhantes. Um número vá exatamente dar de caras com o seu e seja você o feliz contemplado. E se assim for, já sabe que pelo menos estes 1000 euros já ninguém lhe tira. Aconteça o que acontecer, pois estes 1000 euros vão mesmo parar às suas mãos e você pode começar a fazer planos para este valor. Agora, perguntará, então e a bomba, Fátima? A bomba está adormecida? Não trabalha hoje? Trabalha, que ela não está cá só para ver, então. Nem pensar. Pusemos-la aqui logo no início do programa, isto quer dizer que vamos ter oportunidade de pôr esta menina a trabalhar, esta bomba. Então, a bomba tem 12 casas, neste caso 12 números, dos 12, 9 são prémios, só 3 é que são bombas. Apenas 3 são bombas, os outros 9 são prémios. Isto significa que temos prémios muito diferentes, com valores muito diferentes, sem perguntas. Tão bom, sem perguntas, para juntar só o dinheiro àquele que você já tem nas suas mãos e no fundo, dar-lhe razões extra para arriscar um bocadinho. Antes, se calhar, às vezes o ser humano é quando passa por estas situações de limite que sente que está cá, mas podia estar daquele lado, que se dá aqui um clique, não é? Nosso número de telefone.
Porém, temos ali uma casa que também pode sair, neste caso um número que também pode sair, que corresponde ao nosso jackpot. E aí há que assumir que temos... É, sem dúvida, sem dúvida. O Marco, depois desta operação, para já, o pós-operatório e a recuperação foi relativamente simples, Marco? Mais ou menos, quer dizer, o pós-operatório não foi tão simples. Não foi assim tão simples? Não foi assim tão simples. Mas as coisas depois correram mais ou menos bem, até o final do primeiro ano, que foi quando a mãe deles, quando nos separamos. Quando se divorciou. Exato, não foi fácil. Isso também não deve ter sido fácil. Efetivamente, uma pergunta. Temos, sim senhor, é apenas uma, mas temos uma pergunta. Só que esta pergunta, se for bem respondida, dá direito a 10.200 euros. 10.200 euros. Que bom, que belíssimo prémio. Que belíssimo prémio este, não temos dúvidas nenhumas. Você tem mesmo que aproveitar. Depois o Marco ficou com os seus filhos, não é? Sim, ficou com os três. Os três, claro. Portanto, com o seu enteado e com os seus filhos. Mas tudo já gente crescidita ou nem por isso? O Roberto, meu enteado, com 13, salvo erro, 12. O André com 10 e o Pequenito com 2. Mais ou menos. E aguentou o andamento? Tinha que aguentar, eles estavam cá. Tá. Então vamos lá, com todas estas razões para avançar, o melhor mesmo é começar já a marcar 760, 300, 900. E se marcar mais do que uma vez, aumenta as probabilidades de vir a ser escolhido ou escolhida. Número de telefone? 760, 300, 900. E agora, veja quem é que vai para a nossa cozinha na próxima parte do programa. A seguir na Tarde é Sua. Está consigo habitualmente para... Como eu ia fazer o quê? Eu ia para a casa da minha mãe. Eu ia dizer, não fizeste agora a toda. Não é? E deu para... Ela não fazia isso que eu sei que não fazia, mas era um bocadinho, era isso que eu pensava. Eu não vou chatear a minha mãe. Ela disse tantas vezes, ela fazia-me, Marco, vai com calma, tu és muito novo, não sei o quê. E eu é que sei. E mandei-me, aliás, tive que sair de casa quando assumi a relação com a mãe dos meus filhos. Já que sabia, então agora também é coisa que sabes, não é? Então, agora também agora sabes. fiquei com elas. Mas, por outro lado, os seus filhos representaram aqui a sua... lhe dar ricas quintas, mas hoje é ela quem tem de ligar o fogão. 20 minutos e um punhado de ingredientes surpresa para pôr à prova a Olívia Ortiz. Grande força no momento da separação, sim. Porque ficar com eles também gostou. Sim. Eu sabia que tinha que voltar para eles, não podia desistir. Para além disto tudo que viveu, que não é pouco, ainda é surpreendido mais à frente por uma outra notícia muito forte, que é a notícia de que tem, efetivamente, cancro. Penso que é assim que Sim. foi. Não, tive dois, que eu sempre o dobro. Eu sou forte, dá-me sempre a dobrar. A dobrar. 2 corações, 2 mulheres, 3 filhos, 2 cancros. 2 cancros, um em cada rim. Um em cada rim. Não podendo fazer quimioterapia por causa do coração. Claro. E então? Então, era mais uma mola, eu costumo dizer, tudo... Não. Tarde é Sua. Está consigo habitualmente para lhe dar ricas quintas, mas hoje é ela quem tem de ligar o fogão. 20 minutos e um punhado de ingredientes surpresa para pôr à prova a Olívia Ortiz. Ora, cá estamos nós de volta para a quarta e última parte do nosso programa. Já vamos então para este cabaz surpresa com a nossa Olívia, ver como é que ela se sai neste desafio. Sai com certeza bem, mas eu também tenho um desafio para si. 760, 300, 900 é um desafio que se chama a bomba. A bomba. Quer isto dizer a oportunidade de entregar bons prémios a quem nos acompanha. Então vamos lá por partes. O que é que recebe só por estar na nossa companhia? Recebe logo 1.000 euros, assim para arranque de conversa. As escadas que eu dou, eu sei que vou chegar mais à frente. Ou seja, a nível da medicina havia respostas? Havia o que fazer nesta situação? Olha, sinceramente não sei, Fátima. Como me disseram, foi assim, eu tinha ido de férias e comecei com as pernas a ficar inchadas. E decidiram, médico, gostava que ele sexto sentido de senhora, porque é por causa do meu órgão. Disse, tenho qualquer coisa que não está bem. Sentia, só. E o médico fez análise, o médico disse, estás bem. Não estou, doutor, alguma coisa está mal aqui comigo.
E eu, como já tinha problemas renais, eu disse, ok, vou-te fazer uma eco renal. Vou fazer a eco, o médico disse, tens uma sombra no rim direito. E uma sombra, sim, mas não sei dizer bem o que é, quer dizer, só por uma eco não dá para perceber. Vais para Coimbra, levas este e eles vão decidir o que vão fazer. Cheguei lá, o cara hoje disse, São Marco, faz um ataque. De ataque, olha, vamos fazer uma PET. E eu comecei logo a pensar, isto não está nada bonito. Quando fiz a PET, nesse mesmo dia, o médico disse-me, portanto, eu fiz numa ala, vim para a outra. Quando cheguei ao guichê onde ele estava sentado, o semblante da era tão pesado que eu pensei, isto estava-me feio. Isto não é bom. Eu sou doutor, então. Eu sou o Marco, sabes, tenho uma coisa para dizer. Se não é um, são dois. É um no rim direito, um no rim esquerdo, mas são pequenitos. E agora o que vamos fazer? Eu, Marco, vamos operar. Vais para cá. 1000 euros é então o valor que você recebe imediatamente só por estar connosco. Está na nossa companhia, preferiu passar a tarde com a TVI, recebe logo este prémio, é logo recompensado com estes 1000 euros. Mas depois, e porque nós gostamos de entregar ainda mais prémios, porque sonhamos também, porque gostamos que concretize aquilo que está na sua mente, vamos lhe dar a oportunidade de, ali na bomba, fazer as suas escolhas. Estamos então com 12 números, você vai poder escolher 2 deles. Pense lá bem quais são os números que acha que hoje são os números de sorte. Toda a gente tem números que gosta mais do que outros, não é? Em que acredita mais, em que realmente, enfim, a intuição lhe diz que sim, é aqui que vai estar mais dinheiro, é aqui que vai estar o prémio e tal. Veja lá quais são os seus. Já pensou bem? Ok. Então se já estão pensados, melhor ainda, porque quando chegar à altura é tudo mais rápido. O dinheiro que sair, nós juntamos aos... E a gente, entretanto, vai ver o que faz. Ele, na altura, não me quis dar o relatório, porque fez bem, porque ele sabia que eu ia começar a pensar naquilo. E eu depois, ligaram 15 dias depois, fui lá, e era outro médico que estava, e eu queria o relatório. Mas também chegou a casa e não disse que tinha um cancro no... Não podia dizer, eu não ia dizer aos meus filhos, isso estava... Não... Mas na altura já tinha a sua nova companheira? Já. E também não lhe disse? Não, ela sabia. Ela era a única pessoa que sabia. Mas mal falámos sobre isso, nós nunca... Ela, graças a Deus, também é uma pessoa muito resiliente, aliás, tem-me ensinado muito, tem sido muito forte também. E acho que nunca falámos sobre sequer vou morrer, uma despedida, nada disso. Nós sabíamos que aquilo era mais uma situação, ok, vamos ultrapassá-la. Vai chegar operado, vai ficar bem. E foi operado. E foi operado, graças a Deus. 1000 euros, para fazermos então as contas no final, ou seja, percebermos se dos 1000 passamos para valores muito superiores. A verdade é que se sair o jackpot, você sai para números muito, muito superiores e aí sim temos uma pergunta, mas olha, vale a pena. São 10.200 euros, vale a pena, vale. E conseguiram tirar tudo o que era necessário limpar. Eu lembro quando cheguei à operação, o médico disse, o que vai fazer? Eu disse, não sei. Está a brincar? Eu disse, não sei, Marco. Só te vou a breja. Então, o que é que tem de fazer para lá chegar? Muito simples. Pegar num telefone e marcar o nosso número 760 300 900. Ela está na nossa companhia para lhe dar dinheiro, mas desta vez está aqui para deixar uma boa sugestão, pelo menos eu acredito nisso, uma boa sugestão para o jantar. Vamos então receber a nossa convidada do Cabaz Surpresa. Alô! Estás boa, Lívia? Estou com saudades. Eu também tenho que confessar que já tinha saudades tuas. Mentira. Estou a falar a sério. Estás? Estou a falar a sério. Tu pensas que eu... E vocês tinham saudades? Assim está bem, assim está bem, pronto. Coisa. Eu quando não tenho saudades, por simplesmente fico calada, não digo nada. Pronto, tá já bom. lá vai a idade que eu achava que tinha que... Como eu... Agora ninguém me leva mal. Eu, se fosse assim fora da televisão, eu diria, oh filha, já dei para isso, não estou para isso. A minha mãe também sempre me disse, se não tiveres nada de simpático para dizer, mais vale ficares calada. Fica-se caladinha e acabou-se. É a mesma Exatamente, regra, mais ou menos. É a mesma regra. Bom, para já, quero saber... Estou nervosa. Estás nervosa? Estou. Mas é a primeira vez que vais para a cozinha? Não, eu estou habituada a cozinhar. Só que aqui é, e assim, não é? À vista de toda a gente. Portanto, peço... Se vou só fazer uns furos, se vou limpar tudo, se vou tirar um bocadinho, não sei. Não sei, Marco. Estás comigo? Eu disse, eu estou sempre. E lá foi? Eu lá fui. Bom, mas pelo menos recebeu esta boa notícia, que tinha sido possível limpar tudo. Sim, fiquei muito contente. Mas eu acho que a fé aqui é importante, porque
eu tinha e voltei a ter uma hérnia a nível do abdômen. E quando saí de casa disse aos meus filhos, vou tirar a hérnia, portanto vou estar uma semana em Coimbra. E quando mais... anos, acabei por ir viver sozinha, naqueles quartos alugados a partilhar casa com os estudantes e tive que me desenrascar, não é? Agora eu acho que é mais fácil, porque agora quando nós temos dúvidas, vamos à internet, no YouTube, há receitas online, nós podemos sempre ter uma ajuda. Na altura era o telefone. Mãe, eu não sei o que é de fazer, ensina-me qualquer coisa fácil só para eu não morrer à fome. Quando a inspiração não dava para mais, era o esparguete com atum, pronto, era... Eu acho que esse é um clássico, esparguete com atum, os bifes com arroz, para toda a vida. E sai baratinho. Sai baratinho. E mata a fome, Sim, mata a fome, acima de tudo mata a fome. Mas a tua mãe, provavelmente, desde pequenina, teve, não sei, a preocupação de nos ensinar pelo menos as coisas básicas, sim, ou não? Sim, claro, claro. Só que depois também tem a ver com as nossas raízes. Claro. Nós somos do Norte, então temos aquela gastronomia muito tradicional e foi com esse tipo de pratos que eu cresci. Com os bons cozidos à portuguesa, as feijoadas, os guisados, os ensaios. Ai, tão bom! Cheguei, acho que está tão mentalizado naquilo, e pedi tantas vezes a Deus, que quando eu acordei, disseram-me assim, olha, a operação correu lindamente, 6h30 depois. Limpamos tudo e ainda operamos a hérnia. Tiraram a hérnia. Foi bom, porque assim cheguei a casa e disse, olha, estás a ver, o pai já não tem hérnia. E os garotos acreditaram. Eles hoje em dia sabem, mas na altura não sabiam. Agora, hoje como é que é a sua vida? Toma muitos comprimidos por dia, não é? Os que precisa de tomar? Os que eu preciso, já. Quantos é que são, mais ou menos? 8, 15, não são uns 20 por dia. 20 comprimidos por dia, sei. mais ou menos. Mais ou menos. E como é que é um dia seu, Marco? O dia meu é acordar bem disposto, acordar com vontade para viver. Por norma bem disposto, ouvir música se possível, tomar banho, porque é a primeira coisa que faço de manhã. Os 3 filhos ainda estão consigo? Não, hoje em dia tenho o pequenito e a minha enteada. O mais velho já está na Inglaterra. O mais velho não, o mais velho está na Madeira. O meu enteado está na Inglaterra. E o pequenito está... O pequenito é que está consigo e depois a filha da sua companheira, não é? Portanto, estava a dizer que de manhã faz a sua higiene e depois? Estou em medicação, hoje em dia estou desempregado, estou em casa e sou doméstica. É costume uma terapia. Às vezes é a minha namorada, não percebo como é que... O colesterol agradece, Agora não está na moda, pois não? Não está na moda, mas de vez em quando faz tão bem. Eu acho que também não podemos ser mais papistas que o Papa. De vez em quando esses pratos são, eu acho que são importantes, até porque fazem parte da nossa gastronomia e se nos dá prazer, uma vez por outra, não faz mal nenhum. Sim, nem bem, mais. então é assim, se tu estás habituado a ir para a cozinha, eu sei que vives com o teu namorado, que tipo de cozinha é que vocês fazem? Nós agora tentamos fazer umas coisas assim um bocadinho mais saudáveis. É muito na base do bifinho grelhado, acompanhado com uma salada, ou também uns legumes salteados, de vez em quando umas massas, assim umas lasanhas, ou... Sei lá, eu estou com medo de dizer o que é que eu costumo cozinhar, porque depois aparece-me ali alguma coisa que seja familiar e... Mas diz lá, não faz mal. Mas fazes lasanha, por exemplo? Fazes a lasanha tradicional, carne, etc. Sim, ou também uma lasanha verde, também pode ser uma boa opção. Lasanha de atum, também. Gosto muito de lasanha de atum. Também eu. Minha mãe faz tão bem lasanha de atum. É uma boa alternativa. Olha, e o que é que tu não gostarias que te saísse num cabaz? Peixe? Mas não sabes cozinhar peixe? Sei, só que é preciso o forno. E eu sei que nós temos 20 minutos. Não necessariamente. Então, pode ser na frigideira, pode ser... Há tanta forma de fazer o peixe. Então eu vou chamar a Maria do Masterchef, que é para ela me vir aqui filtrar o peixe primeiro. Assim ela faz isso em 2 minutos, fica tudo prontinho, é só pôr o sal e meter na frigideira. Mas tu lá em casa não fazes peixe? Faço. Mas eu não faço peixe no forno. Não é mais fácil não também. Não fazes na televisão. Exato. Que em casa também não cozinha assim, por acaso, não é? Não, assim com essas trancinhas tão lindas. A Sandra esteve aqui a fazer estas trancinhas, a Renata maquilhou-me assim. Já viste? Olha, mas a casa vou ter problemas. O teu namorado agradece todos para a cozinhar assim, ele ia achar fantástico. Isso então, vamos ficar por aqui na conversa. Bem, vamos à sexta? Vamos. Então, tu já sabes, a ti não depois do intervalo, não é? Então, ainda se lembra disto tudo. Vais abrir, tiras os ingredientes e já falamos. Vamos lá, então. Vamos embora. Vamos lá ver o que é que te calhou a ti. Deixa cá ver. Se eu tenho aqui... Sim, vá. Abre lá. Ok. Pêssego em calda. Anchovas. Que eu acho que é das coisas mais... Vocês queixam-se, estão em casa aborrecidas. Tanta coisa a fazer. Eu lavo, eu cozinho, passo a ferro, faço tudo.
Ou seja, faz o trabalho. Agora, como não está a trabalhar fora de casa, está ela a trabalhar fora e faz o mais difíceis de cozinhar, pelo menos para mim. Vou pôr isto aqui, sim. Ok, temos caju. Caju. Gosto muito, por acaso. Também eu. Mais amêndoa, frutos secos, outras coisas assim. Caju nem por isso, mas isto é peru. Bifes de peru. Temos uns noodles. E temos de ovo. noodles. Sim. De ovo, ok. Tá. Pronto. E tens 20 minutos, como sabes. Vais pensando e daqui a 2 minutos voltamos para te ver a pôr a mão na massa. Por isso, voltamos daqui a 2 minutos para começar, exatamente, literalmente a pôr a mão na massa. Até já. Aqui de volta, já tenho aqui a minha Olivia preparadíssima com as suas múltiplas ideias. Ela lá saberá o que é que vai fazer. Posso arrancar o relógio ou não? Marco as coisas todas em casa. Exato. E isto com que... Espero que perceba, não é que perceba, que entenda o objetivo da minha pergunta. O Marco pensa em futuro? Sempre. Pensa? Sempre. Ainda tenho muitos sonhos. Às vezes podia pensar no hoje. Amanhã não me interessa. Eu não sei como é que é a sua cabeça. É assim, eu vivo o hoje. Eu não estou preocupado com o passado, nem O que vai ser amanhã. O que for será. Agora, tenho sempre sonhos. Eu normalmente vou traçando os meus objetivos. Tanto que foi, olha, quando tive os 2 cancros, entrei dentro do carro, sentei-me a chorar. A namorada disse: o que é que estás? Eu tenho 2 cancros renais malignos. Portanto, eu não sei, só sei que vou ser operado. E viemos calados até casa. Cheguei a casa, fui uma espanada para um café, fui ter com uma grande amiga, e ela começou a chorar quando eu disse: estás a chorar porquê? Eu vou limpar isto. Eu tinha vontade nessa altura, eu só tinha 9 anos nessa altura, eu tinha vontade de mudar. E eu pensei: eu tenho que mudar. E a vida, é que eu digo, às vezes as coisas acontecem como alerta, uma chamada de atenção. Podes, estás preparada? Aí está ela. Bom, vamos a isto então. Arranca o relógio e a nossa Olivia vai começar a trabalhar. Pronto, tu quiseres, Olivia. Então vá. Até já mais ou menos conheces aqui os cantos à